Olá, sexto ano, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de geografia. Nessa aula, a gente vai falar sobre um elemento que é extremamente importante para a nossa vida. E não só a nossa vida e a vida de outros seres vivos também. Bom, tem um spoiler aqui para vocês, né? A gente vai estar falando sobre a água, né? A água é de extrema importância para a hidratação dos nossos corpos, para o plantio dos nossos alimentos, para a domesticação também de animais, né? E para a regulação da natureza como um todo, né? Então a gente não precisa pensar só em nós, seres humanos, né? Como o centro de tudo. Então a água, ela é importante aí para a natureza como um todo, né? Todos os elementos da natureza. E esse conteúdo a gente está dando continuidade ao caderno base da REME volume 3. Então vamos lá. Aqui vocês vão encontrar lá na página 79, a partir da página 79 vai iniciar as atividades dessa semana. Vocês vão encontrar essa imagem aqui sobre a distribuição de água no mundo. Vocês vão perceber como que os números eles são muito interessantes. Por quê? Vamos começar aqui pelo planeta Terra. No planeta Terra, a gente tem 30% de terra. O outro restante, 70%, é de água. Já pensou? 30% de terra e 70% de água. Você fala, nossa, professora, tem muita água, né? Por que a gente fica falando de crise hídrica, de falta de água, se tem 70% do nosso planeta é de água? Porém, desses 70% de água, 97,5% é de água salgada. Somente 2,5% é de água doce. Olha aqui que pedacinho bem pequeno de água doce. Além do que, não é porque existe isso aqui de água doce que necessariamente é o que é água potável que nós podemos utilizar livremente. Não, porque desses 2,5% de água doce presente aí no planeta Terra, quase 70% aí, chegando em 70%, estão em calotas polares, né? Estão em situações de estado sólido, gelo. Apenas 0,3% estão em rios e lagos, 29% em águas subterrâneas e 0,9% em outros casos aí, que podem ser água em estado gasoso, né? Então, por aí vai. Então, a gente percebe aí que por mais que a gente tenha muita água nesse planeta, pouco desse número total de água é um pouco número de água doce, e dessa água doce não necessariamente é água potável, né? Para utilização aí. Então, vocês vão fazer a atividade respondendo o que se pede. Bom, então vamos para o próximo aqui. Próximas questões. Bom, para questões 16 e 17, aqui a gente tem um texto que depois vocês vão fazer a leitura com atenção lá. Esse texto, ele está explicando sobre a questão das bacias hidrográficas. O que é uma bacia hidrográfica? Então, o texto ele traz a explicação que é um recorte da litosfera. Pensa que é a camada mais externa do planeta Terra, que é onde acontecem nossas atividades, né? Então, nesse trecho da litosfera, que a gente chama de bacia hidrográfica, existe a drenagem de um corpo d'água, que no geral é um rio, né? Esse rio principal, ele leva o nome, a bacia hidrográfica leva o nome desse rio principal. Então, todas as águas que vão parar nesse recorte espacial, de alguma forma, elas vão para esse rio principal. Elas podem ir por outros rios, elas podem parar de alguma forma em água subterrânea, que de alguma forma vai fazer parte ali dessa bacia hidrográfica. Então, mais para baixo aí dessa atividade, vocês vão perceber que tem uma imagem. Essa imagem, ela vai ser bem interessante para nós entendermos como que é o funcionamento aí de uma bacia hidrográfica. Mas eu vou procurar aqui uma imagem colorida que eu acho que ficaria mais interessante aqui para nós explicarmos, né? Bacia hidrográfica.
Vamos pegar em imagem. Acho que não vai ter jeito de ficar grande. Bom, aqui já dá pra gente ter uma ideia. A bacia hidrográfica, então, como eu falei, é esse recorte espacial. Então, vocês vão perceber que tem um limite. Nesse recorte espacial, a gente vai ter aí uma questão do relevo. A gente vai ter partes desse relevo que são mais altas, né, como a gente está colocado aqui, e partes que são mais baixas. De uma forma geral, o rio, ele vai nascer lá das partes mais altas. Então, vocês vão ver aqui, a nascente, né? Vai nascer dessa parte mais alta. E aí, ele vai tomando rumo, então vai criando uma drenagem. Todas essas águas aqui, elas vão vir parar nesse rio principal. Quando tem a formação de um rio, que ele deságua no rio principal, a gente chama ele de rio afluente. Então, aqui na imagem, vocês podem perceber, tem um rio que nasce aqui, um rio menor que o rio principal, e ele vem até que ele deságua aqui no rio principal. Então, ele é chamado de afluente, até que esse rio vai desaguar ou em outro rio, ou no mar, e por aí assim vai, né? Cada rio tem a sua especificidade. Mas aí, aqui outra coisa interessante de se destacar, que vai ser importante na atividade de vocês, é que essas partes de relevos mais altas, elas vão ser chamadas de divisor de águas. Por que, professora? Porque ela vai funcionar como um divisor de águas. Todas as águas que virem parar aqui nessa parte do terreno, por meio de chuva ou a nascente mesmo, essa água emergiu da parte subterrânea, vai vir parar nesse rio principal. Mas se lá do outro lado desse morro existe uma nascente também, essa nascente não vai vir para cá, vai ir lá para outra bacia hidrográfica. Aí voltando lá para a atividade, aí aqui vocês têm uma imagem que demonstra isso. Então tem as partes mais altas aqui do relevo e aí tem como parece veias, pequenas veias, que elas vão contribuindo, vão formando rios afluentes, né? Então aqui a gente tem a questão dos rios afluentes para formar o rio principal. Essa parte mais alta a gente chama de divisor de águas, lembrando, né? O rio, né, que é o principal, que dá o nome para a bacia hidrográfica. Então vamos supor que esse rio aqui, ele se chama Goiaba. O nome dessa bacia hidrográfica vai ser Bacia Hidrográfica do Rio Goiaba. Então vai ser esse o nome aí. E os rios que contribuem para o rio principal, que desaguam no rio principal, se chamam de rios afluentes. Então vocês vão poder responder a atividade de vocês aí. Para as questões 18, 19 e 20, tem esse outro texto que vocês, mesmo que eu explique aqui, vocês têm que fazer a leitura do texto, que eu vou dar um panorama geral do texto, então é importante a leitura de vocês. Bom, nesse texto está falando da questão de rios de planalto e rios de planície. O relevo, ele é extremamente importante para a formação de uma bacia hidrográfica e para a formação de um rio também. Então, o rio, ele vai carregar características do seu relevo, que está em torno dele. Então, a gente vai ter um rio de planalto. O que seria um rio de planalto? Seria um rio que está em regiões de relevos elevados, né? De mais elevações. Então, vai ter mais quedas d'água, né? E o rio de planície, ele vai estar num relevo mais reto, mais plano, então ele não vai ter tantas quedas d'água. Quando a gente está na situação de um rio de planalto, a gente pode ter aí a questão que no Brasil, a maior parte da energia elétrica que nós utilizamos é proveniente aí de hidroelétricas. E essas hidroelétricas, elas são construídas em regiões de rios de planaltos, que tem muitas quedas d'água, né? Porque para até ter o movimento ali das águas. E aí, essa questão é muito importante. Tanto que no Brasil, a gente criou aqui, ó, tem o nome, vocês vão perceber no texto, que seria o Plano Nacional de Recursos Hídricos, que a sigla é PNRH.
Esse Plano Nacional de Recursos Hídricos, eles são muito importantes porque eles fazem toda a gestão de todas as águas do nosso planeta. Então, como vai ser, do nosso país, na verdade, dos rios, como vai ser utilizadas as águas desses rios, qual o potencial, e também estudar uma questão da utilização deles sem degradar tanto, né? Então, a ideia é essa. Para além disso, o Plano Nacional de Recursos Hídricos fez uma divisão das bacias hidrográficas do Brasil a partir do que seriam os rios principais, aí, os rios mais importantes do Brasil. Então, com essa divisão, foi feito um recorte do Brasil a partir de 12 bacias hidrográficas, que nesse mapa aqui, regiões hidrográficas do Brasil, vocês vão poder ver aí, observar quais são essas 12 regiões hidrográficas. Mas para a atividade aqui, foi destacado apenas 7 regiões hidrográficas para a gente pensar aí sobre elas. Então, para observar, vocês vão ver aqui, ó, o número 1, por exemplo, uma bacia hidrográfica bem grande, né? A maior do Brasil. Então, vocês vão ver pela legenda que a imagem é a Amazônica. Qual que é o rio principal da bacia amazônica? O rio Amazonas, né? Então, tem essa questão aí de lembrar lá do que eu expliquei, que o rio principal ele compõe um nome aí da bacia amazônica. Então, aqui vocês vão poder observar o mapa, ver quais são as regiões hidrográficas e responder as questões. Na questão 24, que é a última dessa semana, também está sendo trabalhada um texto aqui. E nesse texto está falando sobre uma questão muito importante, sobretudo no começo do ano, assim. A gente sempre vê muito no noticiário sobre isso, que é sobre as enchentes, deslizamentos por conta das chuvas e das águas. Mas o que acontece? Na nossa formação social, contemporânea, e antes até, né, no passado, a gente foi tendo essa formação de moradias mais agrupadas, né, que é a formação das grandes cidades. Essas grandes cidades, elas têm como uma ideia o asfaltamento, cada vez mais colocar calçada por cima do chão ali natural, do solo. Isso faz com que a presença de água, ela não consegue ser absorvida pelo solo, porque se a gente tem uma situação de asfaltamento, de calçamento, a água não consegue ali penetrar no solo. E aí acontece que essa água, muitas vezes, ela vai, né, procurar a parte mais baixa ali do relevo, então ela vai seguir o seu rumo, né, o seu fluxo. E aí, nessas partes mais baixas do relevo acabam acontecendo aí os alagamentos, né? Então, são várias coisas que fazem geralmente para ajudar nisso. E essas coisas, elas podem ser, por exemplo, canalizar um rio, mas aí chega um momento que se torna insustentável, porque a água, né? A natureza, ela vai, de alguma forma, ter que acontecer, né? Para algum lugar a água vai ter que ir e mesmo assim acaba tendo esses efeitos direto aí nos grandes centros. Aqui em Campo Grande acontece também alagamento, principalmente ali na região do Shopping Campo Grande, porque ali é uma região de nascentes. E aí a gente tem essa situação que eu falei de calçamento em todo o entorno, construções. Então, quando chove ali, a gente pode perceber muitas imagens, vamos procurar aqui, de alagamento nessa região. Vamos ver aqui se a gente consegue uma imagem. Aqui a gente tem uma imagem, né, dessa região, como que fica. Vamos ver se tem uma outra aqui que a gente consiga observar melhor. Não, essa aqui não tá.
tão boa, não. Bom, então aqui nessa situação ali tem a Via Parque, tem muitos prédios em volta, tem até um parque de frente para o Shopping Campo Grande, mas não dá conta, né? É muito pouco ali o local que poderia essa água ter um processo de escoamento ali por meio do solo. Então acaba acontecendo aí as enchentes nessa região. Então é isso, pessoal, para essa semana. Esse é o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Para quem assistiu até aqui, parabéns e até a próxima, tá? Tchauzinho.